Boa noite. Estamos hoje concluindo o nosso estudo da Carta aos Romanos, hoje, 27 de agosto de 2025. E a igreja, em alguns lugares, estão celebrando São Benedito, mas hoje a igreja ela traz presente Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Ela não foi freira, mas uma mulher que teve filho, casou e teve uma experiência um pouco dolorosa, né, irmã, na família, mas rezou pela conversão do filho e a igreja colocou hoje, dia 27 de agosto, a memória de Santa Mônica. E ela conseguiu, né? Diz que depois que ela conseguiu, que o filho se converteu, ela teve algum momento de dor, de sofrimento, aí faleceu. Eu queria que a gente tivesse presente hoje o evangelho do dia, que é Mateus 27, 23, de 27 a 32. Jesus vai continuar ainda falando e falando dos hipócritas. Novamente ele diz hoje: ai de vós, mestres, fariseus, hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Hoje ele foi até mais forte ainda, né? Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Jesus é o cara mesmo, né? Diz o que tem que ser dito, diz a verdade, doa quem doer. E aí ele continua: assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro está cheio de hipocrisia e injustiça. E o mundo está assim também, né? Cheio de pessoas hipócritas. Às vezes é uma fachada, né? De uma família perfeita, de uma pessoa feliz, de uma pessoa cristã, de uma pessoa fiel, de uma pessoa católica, mas só a fachada, só a fachada. Vocês querem dizer alguma coisa do evangelho de hoje, que vocês meditaram? Hoje eu fiquei pensando nisso, nas fachadas, igual a gente faz as fachadas da casa, né? E aí, mas dentro da casa tá às vezes uma bagunça, até no nosso quarto. Aí fiquei pensando nas fachadas também na vida das pessoas, né? Abra o teu microfone, Maria da Paz. Hoje só o que tem é pessoas falsas, não são verdadeiras. Então é necessário, quando fala aqui nos fariseus, né, hipócritas, né, que eles davam valor a certas coisas, né, a certas leis, mas na verdade eles não tinham amor, nem a Deus e nem ao próximo. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso, eu sempre pedindo essa graça, né, a Deus de ser coerente, né, com o que eu prego, com o que eu vivo, né, que isso é muito importante, a coerência da nossa vida de cristã. É o que vai culminar hoje no nosso estudo da Carta aos Romanos, né? Tudo que a gente vive, toda a experiência em Jesus Cristo, essa fé em Jesus Cristo vai deve culminar com a nossa maneira de nos relacionarmos com o outro. Então, a gente tem que viver essa coerência como cristã, como filho de Deus, e como essas pessoas que foram justificadas por Deus em Jesus Cristo. A gente estava fazendo agora, era Maria das Dores, um pouco uma meditação do evangelho de hoje, né? Da memória de Santa Mônica, e falando que algumas paróquias estão celebrando São Benedito. Daqui a pouco, quando terminar o encontro, eu te mando a letra do hino e a música, uma das músicas que nós temos aqui de São Benedito. Eu te mando ainda hoje. E aí, se tu quiser dizer algum pensamento também do evangelho de hoje, tá nos ouvindo, Maria das Dores? Sim. Consegue falar no microfone ou não?
Responde aí no chat. Ainda não, né? Pois tá bom. Então nós vamos continuar. Hoje a irmã deixou uma tarefa de a gente ler o capítulo 4, que ela vai retomar, e aí vamos hoje terminar a nossa carta aos Romanos. Tudo bem, irmã. Então, vocês leram o capítulo 4? Querem comentar alguma coisa? Ou foi tudo tranquilo? Teve algum versículo que chamou a atenção de vocês? Então, a gente vai continuar no capítulo 5, né? Então tá. Quer falar, dona Maria da Paz? Pode dizer. Não, eu queria dizer que não li. Ah, tá certo. Ok, então. Pode passar aí a imagem. Então. A Maria das Dores escreveu no chat que ela disse que o versículo 6, mas ela não disse o que tem o versículo 6, mas o versículo 6 diz assim: nesse sentido, Davi pronuncia a bem-aventurança daquele que recebe de Deus a justiça sem mérito de obras. A minha é a Bíblia do Peregrino, viu, que eu estou usando. Certo, porque aqui o apóstolo está fazendo essa referência a esse salmo, onde Davi diz, né, que a justiça de Deus vem não pelas obras. Então, não é necessário fazer grandes obras. Então, essa justiça de Deus, esse amor de Deus, essa salvação de Deus, não é mérito nosso. É mérito de Deus, é dom de Deus, é graça de Deus. Certo? Pronto, parece que entendeu. Então, vamos lá, vamos para a segunda parte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 8, 39, né? Pode ir passando, Paulo. Paulo é considerado apóstolo da esperança. Em algumas de suas cartas, a esperança aparece junto com a fé e a caridade, em especial na carta aos Tessalonicenses, né? Na primeira carta. Fé, esperança e caridade serão chamados de virtudes teologais, aquelas que todos os cristãos não podem deixar de cultivar e viver em seu dia a dia. Pode passar. Pronto. Aí a gente retoma aqui ao ano, né, da esperança, somos chamados a ser esses peregrinos da esperança. Irmã, Diga. tem hora que eu fico me perguntando a questão das virtudes teologais. A fé e a esperança e a caridade. Aí ele vai dizer, a maior delas é a É a caridade. caridade. Mas eu fico me perguntando assim, por exemplo, a pessoa tem crise de fé. Será se ele alimenta a esperança nele, tem fé, ou a fé, a esperança consegue trazer a fé? É como se eu estivesse querendo, o que pesa mais, a fé ou a esperança? É a fé. Se você não tiver fé, você não tem esperança. Você tem que acreditar. A fé não é acreditar no que você não vê. O que é que você não vê? É aquilo que você vai esperar. Você está esperando uma coisa que você não está vendo. E só quem pode nos mostrar uma coisa que a gente não vê, só Deus vê, é a fé. A nossa fé em Deus. Então, a fé é o pressuposto da esperança. E se você faz a caridade, você tem a fé e a esperança, é isso? Com certeza. Uma coisa está ligada à outra. Irmã, ontem eu fiquei pensando, que Paulo fala que mais do que as obras é a fé. E São Tiago fala da fé e das obras. Uhum. Eles foram contemporâneos, Tiago e Paulo? Não. Foram. Foram? Mas é bom explicitar que aqui, Paulo, ele está falando, ele está aprofundando a questão entre judeus e pagãos. Pagãos, certo? exatamente. Porque os judeus queriam se sobressair, porque eram obedientes à lei, a lei foi dada para eles, e Paulo vai dizer que não, que agora todo mundo é igual. No contexto de Tiago,
no contexto de Tiago, outro viés que se tem, né? Também você dizer só que tem fé, mas não fazer uma caridade, um gesto humanitário, também não faz sentido. Quando Paulo fala isso aqui em Romanos, nas suas cartas, ele fala especificamente nesse conflito, nessa tensão que existe entre judeus e gregos. Tiago fala de um modo geral. Você não pode dizer só que tem fé e não faz nenhum ato de caridade. Qual seria o mérito? Eu vou ficar na minha casa, eu tenho fé. Mas cadê a prática da sua fé? Eu Deu para perguntei isso. entender? Deu. Diga, Paulo. Você está me ouvindo? Tô. Eu perguntei isso porque hoje, por exemplo, na prática, no dia a dia, muita gente fala da fé, diz que vive a sua fé, aí prefere ficar em casa, fazer certo devocionismo e não faz nada de prática do bem, de ajudar o outro, ajudar a outra. Aí eu fico pensando, mas que fé é essa? É uma fé que faz acordar 4 da madrugada, não estou dizendo que não é para acordar. Mas que é muito assim, só eu e Deus e pronto, e o outro... Não, então, muito, ultimamente na minha terra, teve um movimento lá da renovação carismática, e todo mês de julho tem, chama Aleluia. Então, dá milhares de pessoas. Agora, em agosto, dia 15, na Cidade da Assunção, faz-se a caminhada com Maria, estou falando de Fortaleza. Nessa caminhada, mais de 1 milhão de pessoas. E a grande crítica é: cadê essas pessoas que não estão engajadas nas suas paróquias? Né? Cadê? Cadê o engajamento? Cadê o trabalho social? Cadê o que é que você está fazendo para construir o reino de Deus? Participar desses encontros é maravilhoso, mas cadê o seu engajamento? Qual é a sua paróquia? Você conhece pelo menos o seu pároco? Gente que não conhece. Né? Então, vivemos a realidade pós-pandemia, marcados por conflitos e guerras, fome, bem como por polarização no âmbito social e político. Mostrar que a esperança não decepciona é um ato profético, um gesto de caridade para a comunidade ferida e marcada pela divisão e pelas situações difíceis de cada dia. Pode passar, Paulo. A das Dores botou aqui. Digamos, sou católico de muita fé, mas não faço nada para ajudar a comunidade. Exatamente. Sem entender essa então, fé. não é católico. Então, não é católico. Então, o Papa Francisco, né, colocou esse ano como um ano da esperança, um ano jubilar, de festa, e ele diz que o caminho da esperança, né, justifica, indica que a vida cristã é um caminho de esperança, cuja meta é o encontro com o Senhor Jesus. Pode passar, Paulo. Então, algumas passagens aqui da Carta aos Romanos é que o apóstolo fala da esperança, né? Ele coloca, como a gente viu ontem, no capítulo 4, versículo 18, a figura de Abraão, como esse modelo daquele que esperou, né? Ele esperou contra toda a esperança, a gente falou sobre isso ontem. Ele fala em 5:1-2, que o cristão é salvo pela esperança, ela liberta do pecado, né, lá em 8:20, e a esperança também, a esperança é acreditar naquilo que a gente não vê. Porque, é claro, nós somos seres humanos, né, concretos, a gente quer ver, acreditar no que a gente vê. Isso é fácil demais. Né? Agora, acreditar no que eu não vejo, aí está ancorada a esperança cristã. Pode passar, Paulo. Então, no capítulo 5, o apóstolo vai dizer que a esperança não é facilmente obtida, ela é o fruto da virtude comprovada. Né? Então, é uma virtude.
é encorajada pelas Sagradas Escrituras. Então, na Escritura vai nos encorajar a pedir essa graça a Deus, essa virtude que é a esperança. Ela é mantida pela paciência e ela é produzida pelo sofrimento paciente, né? É uma palavra que se tornou bem atual quando se quer falar de esperança, né? Ter fé, fala-se que a pessoa é resiliente. Já ouviram essa palavra? É bem atual essa palavra, né? Resiliente, resiliência, paciência, né? Então, a fé, o apóstolo vai definir com essas palavras. Uma outra palavra também que ele define aqui no início do capítulo 5 é a paz. É essencial existir a paz para que ali reine a esperança. Ele começa o capítulo 5 desse jeito. Assim, pois, justificados pela fé, nós estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele temos acesso pela fé. Então, é uma comunidade pacífica. Essa comunidade onde reina a esperança é uma comunidade de paz. Todo mundo está pacificado. Lembremos que lá no Evangelho, ele diz assim, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, né? Também, quando ele vai mandar os discípulos em missão, ele diz o quê? Cheguem na casa e ofereçam a paz. Então, nós cristãos somos embaixadores, embaixadoras da paz. Esse deveria ser o nosso maior instrumento de evangelização, levar a paz às pessoas. Parece que o pontificado do Bento XVI, irmã, vai ser marcado, pelo menos o que eu estou sentindo, ou do Bento, do Papa Leão XIV, vai ser marcado pela questão da paz. Ele começou no dia que ele, né, foi eleito, falou da paz. Esses dias ele estava pedindo a paz insistentemente. É porque o mundo está todo em guerra, né? Pois é. E agora ele já determinou que o ano que vem, o Dia Mundial da Paz, vai ser aquela frase que ele começou o pontificado dele. Essa mesma que você falou aí, que Jesus deseja paz, né? Aí a gente fica pensando, meu Deus, isso é tanta guerra. Ontem eu estava na conferência do meio ambiente e uma pessoa falando da guerra. Eu disse, olha, a gente fala da guerra como se tivesse algo distante de nós, mas aqui no Maranhão e no Nordeste, mas talvez no Maranhão, nós temos a guerra contra o Matopiba. E agora não é só o Matopiba, é o agronegócio. E esse é o agronegócio jogando agrotóxico em tudo. E eu disse, os jovens agora estão fazendo um apelo, que estão fazendo a romaria no Maranhão, e eles fizeram um vídeo perguntando, será que a gente sabe o que nós estamos comendo? Quando a pessoa não come enlatado, que não alimenta, está comendo coisas bonitas, mas cheias de agrotóxicos. Uma melancia bonita, que não veio da roça, uma fruta, uma verdura que não veio da agroecologia, mas que veio do agronegócio. E às vezes a gente vê as pessoas doentes, né? O mundo está doente, como o Papa Francisco estava dizendo. E aí eu fico pensando, irmã, aí às vezes essa questão da paz é uma necessidade, é urgência. É urgente. E aí o mundo está doente. E é engraçado que antigamente a gente não via, por exemplo, as pessoas doentes do interior. Hoje, o mais você vê. Pai Edinho, o médico, estava dizendo que tem pai que fica desejando que o filho nasça autista para receber um auxílio do governo. Agora eu vou ficar imaginando um pai desejar que o filho nasça autista. Já pensou se 2 filhos, 3 filhos nascem autistas? Gente, pelo amor de Deus. É triste. Eu acho que ele não tem noção das coisas. Tem noção mesmo. Pode passar, Paulo. Então, estamos em paz, né? Então, a paz é também esse pressuposto da esperança. Então, você com um coração atordoado, sem paz, você não tem esperança. Vivência de uma gratidão cotidiana, né? A paz, o que seria? Essa vivência de uma gratidão cotidiana e perene diante de um amor gratuito de Deus. Né? Esperar contra toda a desesperança. Então, eu lembro
da minha primeira mestra de noviça, porque eu tive duas, né? Ela falecendo, ela dizia que nós deveríamos rezar, orar todos os dias, né? Todos os dias, que é para quando viesse as tribulações, então a gente já estaria tranquilo, né? O que é que acontece na maioria das vezes? Entre nós não, lá na Groenlândia. O povo não reza. Só vai rezar quando acontece algum problema. Ai, meu Deus. Aí vem o ai, meu Deus, né? Mas não tem aquele hábito de se colocar todo dia nas mãos de Deus, né? Nesse gesto, nessa vivência de eterna gratidão a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo que temos. E muitas vezes nós, seres humanos, só sabemos reclamar, né? Ah, por que eu não consegui isso? Ah, por que eu não consegui aquilo? Ah, por que Deus fez isso comigo? Então, essa vivência, viver na gratidão, viver agradecendo. É confiar na promessa do Senhor. A esperança é uma atitude e uma escolha, né? Então, eu escolho ter esperança. Eu devo ter essa atitude como cristão de esperar. Pode passar, pô. Do capítulo 5, a gente passa para o capítulo 8, porque assim, a gente está vendo as coisas mais importantes da carta, certo? Vocês têm a divisão aí, tudo direitinho, depois, se tiver mais tempo, vocês leem, mas a gente vai focar nas partes mais importantes, na teologia. E aqui no 8, do 6 até o 8, até o 12, e ele vai nos mostrar um caminho como cristão, de viver essa esperança, de viver nessa paz, de viver da nossa vida ser essa eterna gratidão a Deus. Não, é 6, você passou. Isso, né? Então, aqui a gente tem a teologia do batismo. Vocês que são catequistas, vocês são catequistas, né? Então, qual é a teologia do batismo? O que é que acontece no batismo? O batizando morre, não é isso? Morre como Jesus e volta à vida. A teologia do batismo não é essa? Participação do ser humano na morte e ressurreição de Jesus. É uma morte e uma ressurreição. Aí a divisão da perícope, né? Perícope é chamada esse pequeno trecho da carta. Então, capítulo 6, do versículo 1 a 4. A gente, nos primeiros 3 versículos, a gente tem algumas perguntas, vamos só acompanhar aqui as perguntas. Capítulo 6. Que diremos, pois? Será preciso permanecermos no pecado para que a graça se torne abundante? Por certo que não. Visto que estamos mortos para o pecado, como viver ainda no pecado? Ou ignorares que nós, todos batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Né? Então, o que fazer para não viver eternamente nessa vida de pecado? Então, ele vai mostrar o batismo como caminho, né? Não que a partir do batismo a gente não peque mais, não é isso. Ele vai explicar no decorrer desses versículos. Do 4 a 11, a gente tem a teologia do batismo, é justamente o que ele começou a dizer aqui, né, que no batismo nós morremos e ressuscitamos em Jesus Cristo. E nos versículos 12 e 14 tem uma exortação. Pode passar, Paulo. Eu fico assim pensando na questão do batismo hoje, como acontece, né? Que às vezes batizam um bocado de criança, e às vezes os pais vão como se fosse um dever, sei lá, uma obrigação, mais cultural do que uma dimensão religiosa. Eu estou acreditando muito nessa catequese de iniciação à vida cristã, que faz todo aquele processo de catequese e a própria pessoa pede o seu batismo e na noite da vigília pascal é batizado.
já numa idade já bem. Tem hora que eu fico preocupado com essas catequeses também de crisma de 15 anos, que às vezes é uma multidão de meninos e ninguém vê nada. Eu tô mais da catequese de adulto, particularmente. Certo. Então, vamos lá, dando prosseguimento ao versículo 4. Pois, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele em sua morte, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós levemos uma vida nova. Pois se formos totalmente unidos, assimilados à sua morte, o seremos também à sua ressurreição. Compreendamos bem isto: o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que seja destruído esse corpo de pecado, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois aquele que está morto está liberto do pecado. Mas se estamos mortos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Com efeito, nós o sabemos, ressuscitado de entre os mortos. Cristo não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, morrendo, é para o pecado que ele morreu. Uma vez por todas, vivendo, é para Deus que ele vive. Do mesmo modo, também vós considerais que estáis mortos para o pecado e vivo para Deus em Jesus Cristo. Do mesmo modo, só repetir, do mesmo modo, também vós considerais que estáis mortos para o pecado e vivo para Deus em Jesus Cristo. Então, nessa teologia do pecado, a gente se percebe, né, percebe aqui as 4 dimensões do batismo. O batismo como cristologia, porque nós somos convidados a viver o mesmo que Cristo viveu, a morrer para o pecado, só que Cristo não morreu para o pecado porque ele não era pecador, né? Mas nós somos pecadores. Então, no batismo, a gente morre para o pecado. Morre para a escravidão. Nós não somos mais escravos nem de lei, nem de pecado. Nós somos livres. Então, isso é a cristologia, né? Nos torna, nos configura a viver o que Jesus viveu. Certo? A escatologia, ele nos dá, ele nos liberta, ele nos oferece a vida eterna. A vida eterna. Deixa eu perguntar só uma coisinha para vocês. O que é a vida eterna? O que vocês entendem por vida eterna? 1, 2, 3, já. Vamos responder? É viver com Cristo, é o reino de Deus, é o céu. Acho que é isso. Depois da morte? Sim. Certo. É isso, Paulo, também? Eu penso que a vida eterna, ela começa aqui, e se perpetua no paraíso. Mas um paraíso que a gente tem que começar a fazer as coisas aqui, né? Ou Certo. seja, eu quero a vida eterna, mas eu tenho que fazer os meios aqui na Terra para me gozar desse paraíso eterno, mas começando aqui. Uhum. A dona Remédio, é? Tá aí? Quer dizer Tá, alguma coisa sobre a sua vida eterna? deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa aqui. Ela está escrevendo no chat. Certo. Maria das Dores, se quiser escrever no chat, eu leio, viu? Eu acho que hoje a internet dela não está boa. Certo. Então, vamos lá. Vamos tentar explicar essas dimensões do batismo. Então, no batismo, eu me configuro ao mesmo destino de Jesus, né? Ele morreu, ressuscitou para nos salvar. E no batismo a gente morre para o pecado.
O sentido é esse: morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida onde não seremos mais escravos do pecado. Ah, não vou mais pecar depois do batismo? Claro que não. Né? Claro que a gente continua pecando, que a gente continua vivendo e se relacionando. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Exatamente. Né? Aí, o que, é que tem a ver com a escatologia? Né? Eu vou ressuscitar no último dia, na vida eterna. Certo? Até porque a vida eterna é como se fosse uma vida sem fim, né, irmã? Não é limitada mais pelo tempo. Exatamente. E o sentido de vida eterna não é que você nunca mais vai morrer. Claro que o sentido é esse também, mas no Evangelho, na Boa Nova de Jesus, essa vida eterna você já começa aqui. E como é que você começa aqui? Aí a gente vai ter as duas outras dimensões, a dimensão ética e a dimensão comunitária. Como é que eu vou viver agora no mundo essa vida eterna dada por Deus? Ah, só quando eu morrer. Aí a gente fica naquela tensão, né? Entre o já e o ainda não. Será que agora, mas agora eu já fui batizada, eu posso viver minha vida eterna aqui. Mas e a vida plena? Só com Deus. Mas enquanto a gente não chega lá, a Deus, eu não estou com pressa, não sei se vocês estão, mas eu não tenho pressa, né? Eu também não. Pois é. Está me ouvindo, irmã? Estou, filho. Estou ouvindo. Eu penso assim, irmã. Enquanto que eu estou aqui, fui batizada, eu estou aqui. E o pensar da vida eterna só depois da morte. Então, esse período todo dia eu vou fazer as coisas erradas aqui. Não, eu já fui batizada, eu vou fazer tudo errado e vou me confessar, e a vida eterna só depois da morte. Por isso que eu acredito que a vida eterna a gente vive ela aqui. A vida eterna a gente começa aqui. Se eu me converto, passo a fazer as coisas da maneira dos 10 mandamentos, do jeito que Cristo me pede a fazer, a caridade, o amor ao próximo. Então, viver nessa vida eterna aqui. Porque eu acho assim, é até sem graça esse negócio. Eu vou passar a minha vida inteira só fazendo mal aos outros, aí na última hora eu vou me arrepender e vou viver a vida eterna. Não, aí eu acho que Deus também não olha por esse lado aí, não. Então, eu tenho que buscar viver aqui. Aí, depois da morte, é a continuidade. E como é que vive essa vida eterna? Qual é a diferença da vida eterna proposta por Jesus? É você viver o amor aqui na Terra. Viver amando as pessoas. Certo? Viver amando as pessoas na comunidade, como os religiosos, na sua família, no seu trabalho, lá no grupo de oração, lá na pastoral. É fácil? Não é fácil. Mas como batizados, nós temos nós temos as armas necessárias para viver a vida eterna. E é isso que Paulo vai mostrar. O que João diz lá na sua teologia, quando ele vai falar da vida eterna, ele diz assim, do amor, né? Para João, só quem ama é aquele que pode, só quem ama é que pode viver numa vida comunitária com outros irmãos. O amor é indispensável. E para João ele diz, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Paulo, a teologia paulina vai mostrar, a mesma coisa, é o amor, mas ele vai mostrar um outro ângulo desse amor. O que é que o batismo vai me dar? Qual é o instrumento que o batismo vai me dar para que eu possa vencer meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas limitações do dia a dia? Vocês entenderam aqui a dimensão do batismo? Pode passar, Paulo. Então, o que é que a gente recebe no batismo? O Espírito Santo. Né? Paulo fala do homem velho. O homem velho ficou para trás. O homem velho, o pecador, ficou para trás.
Aí ele fala na vida do Espírito. Assim como Paulo, assim como João, Paulo também fala de Jesus nessa perspectiva da nova criação de Deus, né? Jesus como um novo Adão, a nova humanidade em Jesus Cristo. Jesus, o novo Adão. E ele vai falar dessa dicotomia entre corpo e espírito. Vocês lembram, devem ter lido a História de Santo, né? Principalmente na Idade Média, e um pouco também dessa divisão vem do platonismo, né? Da filosofia de Platão. Então, eu tenho que punir o corpo para elevar minha alma. Então, em princípio, essa contradição de corpo e espírito era entendida assim na igreja. Né? Os religiosos, as religiosas se puniam, se torturavam, né? Porque tinham um pensamento impuro, porque pecaram, então maltratava o corpo para levar a alma. Platão, ele, na filosofia um pouco pagã, ele tinha essa visão, não era, irmã? Exatamente. Espírito, aquela Isso. história do espírito. Aí Isso. depois, Santo Agostinho cristianiza, dizendo que, de fato, tem o espírito, mas esse corpo também faz escolhas, assim como o espírito também, como ele fala lá do mundo, que está o homem na caverna, e depois tem o outro lado. A realidade, a realidade. E as coisas que não é a realidade, né? O visto só pela sombra. Pela sombra. Então, carne e espírito é no sentido ético, né? Vamos explicar. Quando ele fala em viver na carne e viver no espírito, qual é a diferença? Quando ele fala em viver na carne, ele fala na humanidade dominada pelo pecado. O cristão, a cristã, vivia na carne antes do batismo. Então, depois de ser batizado, não faz mais sentido esse cristão, essa cristã, viver na carne. Né? Ser dominada pelo pecado. Porque o batismo liberta de toda a escravidão do pecado. Viver no Espírito é essa humanidade redimida por Jesus, essa humanidade nova, pós-batizado. Vivendo a intenção escatológica, batismo e história, né? Fui batizada, é o que eu falava agora, o Jaime ainda não. Sou batizada, fui batizada, né? Recebi o Espírito Santo de Deus. Mas eu vivo num contexto histórico, eu vivo num tempo, num espaço, numa casa, numa comunidade, né? Então, eu sempre vou viver nessa tensão em escolher voltar para o pecado, viver na carne ou viver no espírito. Então, essa é a nossa eterna tensão entre o já e o ainda não. Viver plenamente esse batismo, mas nunca esquecendo que a gente vive plenamente a nossa história, o nosso dia a dia. E é nesse dia a dia que a gente tem que fazer essa diferença. É a famosa palavrinha que a gente fala muito, mas que é muito difícil viver, que é o nosso testemunho. Nosso testemunho de vida. É uma frase bem recorrente que diz que a palavra converte muitas pessoas, algumas pessoas, mas o testemunho arrasta milhões. Pode passar, Paulo. Até aqui está tudo bem, gente? Se tiver alguma pergunta, viu, pode pedir para eu parar. Acabou de chegar a Dona Maria dos Remédios, terminou a Maria... Da Paz? Não, dos Remédios. Chegou dos Remédios. Seja bem-vinda, Dona Maria. Amanhã a senhora escuta do início, viu? Que ele Obrigada. Muito obrigada, boa noite. Eu não fui conseguir entrar. Agora que eu vim conseguir entrar. Eu cheguei, era 8h10. Tá. Lutando para conseguir, não conseguia, de jeito nenhum. Está tudo bem. Obrigada. E o Ricardo botou assim no grupo: irmãos, peço desculpa, mas só vou poder ver as aulas pelo link do YouTube, mas eles que já assistiu as duas,
e vou assistir a de hoje também, porque estou em supervisão clínica. Paciência, certo, né? Então, a gente vive nessa tensão escatológica, né? Entre o batismo e a história. Somos batizados, somos filhos de Deus, e como é que eu devo me portar a partir de agora, na minha história de vida? Então, como vencer essa tensão? Então, o pecado não tem mais poder nenhum sobre os batizados. Né? Outra maneira de se vencer essa tensão é ter Jesus, né? Jesus torna-se o modelo do nosso agir. Lembra daquela música assim, infantil do Padre Zezinho, mas que é muito profunda? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sonhar o que Jesus sonhou, né? Então, o que é o nosso modelo? É Jesus. Só Jesus. Não é o padre, não é o irmão, não é a irmã, porque todos nós somos humanos, somos fracos, somos limitados, somos pecadores. Eu não sei em qual das cartas que São Paulo diz que a gente tem os mesmos sentimentos de Jesus, que é isso daí que você falou, da música do Padre Zezinho. Isso. Ele acertou de cheio o Padre Zezinho. Não sei quem que inspirou ele, mas foi inspirado. Acredito que foi o Espírito Santo. Então, a encarnação do Filho insere o reino de Deus na história da humanidade. Então, somos filhos e filhas, herdeiros, herdeiras deste reino. Então, o reino, Jesus, com sua paixão, morte e ressurreição, ele veio inserir o reino de Deus. E agora esse reino pertence a nós, todos os batizados e batizadas. Então, a gente tem que tomar para si essa responsabilidade de construtores do reino de Deus, de herdeiros desse reino de Deus. Porque somos irmãos em Jesus Cristo. Pode passar, Paulo. Paulo, boa noite. Não estou conseguindo entrar na reunião da comunidade missionária. Como é que eu faço? Está entrando uma tela branca. E aí tem como você mandar. E tem o link. Você está ouvindo aí, Paulo, a sua mensagem? Sim, sim. Essa passagem aqui, ainda no capítulo 8, que Paulo vai falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Uma criação nova e redimida. Essas passagens de Isaías, é aquela passagem que diz que quando chegar o tempo messiânico, o lobo brincará o leão brincará com o cordeiro, a criança brincará com a serpente, né? Vai ser um tempo de paz. E assim, quando chegar esse tempo dessa nova criação. E esse tempo de paz, somos nós que temos que construir. Né? Somos nós, como seres humanos, no nosso mundo. A irmã tem guerra no mundo todo, eu tenho que ir para lá acabar com guerra? Não. Construa a paz no seu mundo, no seu local, onde você vive. Então, você já vai estar fazendo a sua parte, está dando a sua contribuição para pacificar o mundo. Aí ele retoma essas passagens do Antigo Testamento, né, que fala quando chegar esse tempo do Espírito, né? Então, esse Espírito de Deus, esse tempo em que o Espírito ia reinar sobre a humanidade, já vem desde o Antigo Testamento. Presença prescrutadora de Deus, né? Então, o Espírito de Deus vê tudo, está em toda parte. No íntimo do ser humano, aquele Espírito Santo que está no íntimo. Aqui, nessa passagem de Jeremias, quando ele fala nessa nova aliança, né? Que Deus vai colocar a nova aliança no coração, vai escrever essa nova aliança no coração do ser humano. Né? Então, vai colocar o seu Espírito no ser humano. Aí, para ele ressaltar a importância de buscarmos essa vivência no Espírito, né? Essa promessa do Espírito Santo já lá no Antigo Testamento, e esse cumprimento
em Jesus Cristo, né? Quando Jesus vai estar à beira da morte, ele diz: eu vou para o Pai, retorno, mas eu não vos deixarei sozinhos. Eu vos mandarei um paráclito, né? Paráclito no grego quer dizer aquele que intercede por você, o advogado. E ele que vai caminhar com vocês até o fim dos tempos. Pode passar, Paulo. A terceira parte é a promessa de Deus a Israel. Como eu disse para vocês, Paulo nunca negou que a primazia da promessa de Deus foi para Israel. Nunca negou, né? Deus prometeu a salvação a Israel, em primeiro lugar, né? Mas, como ele continua dizendo aqui, Israel foi desobediente. Pode passar, Paulo. Vamos para a quarta parte. Pode passar. Pronto. A quarta parte, quarta e última parte, fala de uma pequena exortação, renovação do ser, conselhos imperativos para a vida cotidiana e na vida da cidade. O cristão, as autoridades da cidade, eixo fundamental da ética é a caridade, fundamento escatológico da ética, acolhida mútua na comunidade. Pode passar, e tem a conclusão. Pode passar. Pronto. Volte um pouquinho. Pronto. Então, do 12 até o 14, ele vai falar do agir, vai exortar a todos os batizados quanto ao agir, né? O agir cristão. Como é que eu devo me portar como batizado? Aí ele fala da misericórdia e da compaixão. A compaixão nasce da experiência que cada um faz da misericórdia de Deus. Então, eu, como batizado, eu tenho que ter compaixão das pessoas. Mas, infelizmente, a gente não tem compaixão. A gente tem como eu poderia dizer, a gente tem o olhão, a língua grande de ver a vida da pessoa, de falar sem conhecer, né, sem saber os motivos daquela pessoa. Mas nós, seres humanos, a gente tem esse costume feio e falho de julgar o outro sem conhecer. Né? E o apóstolo pede misericórdia e compaixão. E ele diz que a compaixão nasce da experiência que cada um faz da misericórdia de Deus. Né? Se eu fiz a experiência da misericórdia de Deus na minha vida, eu vou saber ter compaixão do outro, da outra pessoa. Se eu não tenho essa experiência de misericórdia, eu também não vou ter misericórdia do outro, nem vou ter compaixão de ninguém. Vou sair pisando em todo mundo. Eu tinha um professor que ele dizia assim: nós temos que viver a teologia da misericórdia. E ele gostava de lembrar, misericórdia é a junção de córdia com miséria. Córdia, coração, e miserável. Coração de Deus, coração de Jesus voltado aos miseráveis. Aí ele dizia assim: se essas mulheres que usam a fita do coração de Jesus e do coração de Maria entendessem isso, aí eu morria de sorrir. Então, Paulo ele vai aprofundar uma colocação do Evangelho, que a gente encontra também. Não, pode voltar, Paulo, um pouquinho, volte. Que a gente encontra também no Antigo Testamento, nessas passagens de Oséias e Provérbios. O que é que diz? Que o melhor culto, o melhor sacrifício é você ter misericórdia do irmão, da irmã. Isso é que agrada a Deus. Que Jesus vai dizer lá no Evangelho: olha, se você estiver na fila, né, vamos atualizar. Jesus diria o seguinte: se você estiver na fila da comunhão, se você lembrar que tem alguém
que tem algum motivo que está chateado com você, que diz que você fez mal a ele, né? Vamos prestar atenção, não é você que tenha contra o irmão, é algum irmão que tenha contra você. O que é que você deve fazer? Sair da fila da comunhão, lá no Evangelho diz, se você vai ofertar, né, alguma coisa a Deus, mas se você lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, saia da fila de oferta e vá se reconciliar com o seu irmão. E Paulo vai explicitar esse agir cristão e ele coloca como uma liturgia, o agir cristão. Vocês podem acompanhar aí no início do capítulo. Pode passar, Paulo, viu, se você quiser. Vocês podem acompanhar aí no início do capítulo 12. O culto espiritual, a vida nova. Eu vos exorto, pois, irmãos, em nome da misericórdia de Deus, a vos oferecerdes, vós mesmos, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este será o vosso culto espiritual. Né? Eu vos exorto, pois, irmãos, irmãs, em nome da misericórdia de Deus, a vos oferecerdes vós mesmos um sacrifício vivo. Então, Paulo ele fala que o agir é uma liturgia, é um culto. Você se relacionar com Deus, você está se oferecendo ao outro como essa hóstia viva, né? Santa e agradável a Deus. Não vos conformeis ao mundo presente, mas sede transformados pela renovação da vossa inteligência para discernirdes qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Em nome da graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, não tenhais pretensões além do que é razoável. Sede bastante razoáveis, para não serdes pretensiosos. Na medida de fé que Deus concedeu a cada um. Com efeito, assim como nós temos vários membros em um só corpo, estes membros não têm todos a mesma função. Assim sendo, muitos nós somos um só corpo em Cristo, sendo todos membros uns dos outros, cada um no que se cabe. Temos dons diferentes segundo a graça que nos foi concedida. É o dom da profecia, seja exercido, aqui é a unidade da diversidade. Então, agir cristão é chamado a ser santo. Então, nós exercemos a nossa santidade nos relacionamentos, do jeito que você se relaciona com você mesmo, do jeito que você se relaciona com o outro, do jeito que você se relaciona com Deus e do jeito que você se relaciona com o universo, com a natureza. Então, ele diz, aqui o texto diz que o tempo presente, ou o mundo atual, ele é mau. O que ele é mau? Porque o tempo presente significa o tempo do pecado, do homem velho. E o tempo vindouro é o reinado de Deus, a vinda do Messias. Mas a vinda do Messias já aconteceu. O reinado de Deus já começou. Para quem? Para os batizados. O batizado já vive esse tempo. Então, entendemos assim a nossa responsabilidade de batizados? Então, nós, como batizados, a gente já vive esse tempo de graça, a gente já vive esse reino de Deus, a gente já vive esse tempo vindouro, a gente já vive essa vida eterna. Nesse tempo de espera do fim dos tempos,
Seus sinais já são experimentados por meio da vivência ética e da prática cristã. Então, como é que eu me porto, como é que eu digo que eu vivo já essa vida eterna, esse reinado de Deus? É no meu agir ético, com as pessoas em torno de mim, com Deus, comigo mesmo, e às vezes a gente é bastante cruel consigo mesmo, e com a natureza. O batizado, a batizada, deve transformar este mundo, não se conformar com ele. Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade que é viver no espírito. Eu não posso me conformar com o batizado a viver num mundo onde reina o pecado, onde reina a injustiça, né, onde reina a destruição da natureza. Eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que mostrar que eu sou cristã. Eu tenho que viver o meu batismo. Pode passar, Paulo. Pode passar. Os versículos 3 e 8, né, que eu comecei a ler aqui, fala dos carismas, que é um assunto recorrente nos textos de Paulo, né? Busca... Oi. Só um comentário bem aqui sobre a mentalidade. Hoje, o mundo bota na cabeça da gente, com essa questão da mudança de mentalidade, que é sério, seríssimo isso. Que aí bota na cabeça das pessoas que tudo é normal, que tudo é natural, aí as pessoas terminam consumindo isso. Aí a gente diz assim, vamos fazer encontro de conscientização das pessoas. Mas se a pessoa não se abre, ela mesma não quer se conscientizar, a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque eu penso que a consciência, a conscientização passa pela própria pessoa, né? Uhum. Ela que tem que se abrir para mudar a mentalidade. Então, esse assunto da unidade na diversidade, né? É um tema bem recorrente nas cartas de Paulo, né? Então, é a eclesiologia, né? Teologia do que seja a igreja, o que é a igreja, é um corpo, cuja a cabeça é Cristo, e nós somos os membros, né? Nem melhores, nem piores do que ninguém, cada um tem a sua função, né? A mão é a mão, ela não pode fazer a função do coração ou do rim, ela é a mão, ela serve para a gente pegar, para, né, as coisas trabalhar, e assim ele valoriza cada pessoa a partir do seu carisma pessoal, né, profecia, discernimento, dom de línguas, e aí vai. Ele exorta ao exercício gratuito da fraternidade e solidariedade. Não somos convidados, não, somos convocados como cristãos batizados a exercer, né, de uma maneira gratuita a nossa fraternidade e solidariedade com todos que a gente encontra no caminho. Pede para deixar o orgulho, a arrogância e a vingança. Orgulho, arrogância e vingança são 3 armas mortais dentro da nossa, em meio a nós, né? E nem no mundo, no nosso mundo também tem isso demais, né? E como é que a gente se fortalece? Ele indica o caminho também, na oração. Como é que nós queremos ter esse vínculo com Deus? Como é que a gente quer viver no Espírito se a gente não tem essa intimidade com Deus? Aí fica difícil. A gente rezando todo dia, a gente meditando, a gente fazendo nossa parte, já é difícil. Agora imagina se a gente não faz.
Então, exige esse caminhar, essa vivência da fraternidade, solidariedade, exige perdão, exige consciência do pecado e exige reconciliação. Pode passar, Paulo. Aí tem a conclusão, as notícias, exortação, doxologia geral, final. Pode passar. Acho que é só reflexões. Essas são algumas perguntas para vocês rezarem, né, refletir. Então, se a gente pudesse, em poucas palavras, resumir esta carta, que eu espero que vocês leiam, né, toda, aproveitando que ela está bem destrinchada, bem dividida, aí vocês vão ler direitinho. Eu tenho fé em Deus que vocês vão ler. Então, se a gente pudesse resumir essa carta de Paulo, o que é que ele quer mostrar para essa comunidade onde está reinando a divisão, a discórdia entre judeus, gentios, prosélitos e tementes a Deus. Vocês lembram, né, que eu falei no primeiro dia? Então, Paulo quer, primeiro, ele vai botar todo mundo no mesmo piso. Não tem maior nem menor. Não tem melhor nem pior. Todos são filhos de Deus e todos são pecadores. Não é porque a promessa foi direcionada primeiramente aos judeus que eles têm a primazia, que eles têm vantagem. Não tem vantagem nenhuma. Todos pecaram. Se todos pecaram, todos precisam da salvação de Deus, ou justificação de Deus. E quando é que essa justificação veio? Em Jesus Cristo. A salvação veio em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para morrer na cruz, para aplacar a ira do dia do Senhor? Não. E Paulo vai trocar a ira do Senhor, lá da literatura profética, que era um dia de amargura, de treva, de tristeza, pela justificação de Deus. Deus já vai justificar todo mundo. Que é isso, irmão? O que é que eu entendo? Deus vai salvar todo mundo pela sua graça, pela sua benevolência. Então, ele manda seu filho para executar essa salvação. Ele vai executar como? Qual era a missão dele? Era mostrar o Pai para o mundo. E todo o seu amor, toda a sua misericórdia, toda a sua benevolência. O que é que acontece? Os homens rejeitam as palavras de Jesus. Entendem errado a mensagem de Jesus. E por isso, ele vai sofrer a paixão e a morte. E aí Deus vai se valer dessa paixão e morte, né, para expiar todos os pecados da humanidade e levá-la a uma vida nova, uma vida eterna, convidar essa humanidade outrora pecadora, escrava do pecado, escrava da lei, né? E dizer que agora em Jesus Cristo, essa salvação, essa justificação é dom de Deus. Precisa só uma coisa, ter fé, acreditar em Jesus Cristo. Acreditar naquilo que ainda você não vê, ter esperança. Acreditar que ele veio, né, toda aquela terceira, quarta geração que não conheceu mais Jesus, só ouviu falar, até chegar até nós, né, 2025 anos depois. Né? É a esperança que nasce na fé, que é ancorada na paz. Nessa vivência gratuita, né, do dom de Deus. Então, Jesus veio, morreu, mas não ficou na morte, ele ressuscitou. E é isso que Deus nos oferece no batismo. Morrer em Jesus e ressuscitar para uma vida nova. Deixar morrer ali no batismo o homem velho, a mulher velha, a escravidão do pecado, e ressuscitar
na liberdade de filho, filha de Deus. E aí ele convida a essa vida nova, dessa nova humanidade, já que Jesus veio, inseriu no mundo o reino de Deus, e agora somos batizados, e temos recebemos essa convocação de Deus para sermos esses representantes dele aqui na terra, sermos filhos, filhas, herdeiros, herdeiras do reino de Deus. E como é que eu vou construir esse reino? Como é que eu vou mostrando esse reino para as pessoas que não conhecem? Através do meu agir, através do meu testemunho. Vivendo essa vida no Espírito Santo de Deus. Não vivendo mais na carne, no mundo velho, no mundo do pecado, sendo escravo do pecado. Porque no batismo, Deus me libertou da escravidão do pecado. Eu agora vivo no Espírito Santo. E vivo nessa construção dessa vida nova, nessa vida eterna, amando e respeitando, me relacionando no amor, na esperança, na fé, comigo, com Deus, com o meu próximo, minha próxima, e com o universo, com a natureza. Então, essa é a nossa missão. Você pode botar aquele vídeo, Paulo, agora? Depois a gente termina. Ok, só um minutinho. Estão me ouvindo? Sim. Vocês vão dizer se estão vendo o vídeo e se o vídeo está saindo som, viu? Tá. Só um minutinho. Digam aí se apareceu para vocês. Não. Ainda não, né? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego direto do WhatsApp. Só um minutinho, mano. Se você Só um está minutinho. pensando em participar da Copa BTG Trader, mas tem medo de perder dinheiro, eu quero que você fique muito tranquilo. O campeonato vai acontecer. Apareceu aqui a tela. Já vai. Vê agora se apareceu. Apareceu? Estão vendo aí? Me digam aí Sim. se estão. Apareceu, mas sumiu. Tá saindo? Não, tá tudo escuro. Tá Tudo escuro? Apareceu, mas tá Tá tudo escuro, é?
É, Deixa eu ver aqui. O que eu faço? pronto, apareceu. Apareceu, né? Apareceu. Apareceu, né? Apareceu, falta só ligar para sair o som. Tá ok. Não, agora escureceu de novo. Saiu agora? Só o Saiu? som. Sai no som. Fugiu. Não, Paulo, pode tirar, tira, não tá dando certo não, pode tirar. Não Pode sei o que tirar. aconteceu, não. É. Gente, vocês têm alguma pergunta? É que, como eu disse, esses 3 dias, a gente viu só o essencial da carta, certo? Porque se a gente fosse ver a carta toda, perícope por perícope, aí haja dia, Irmã, certo? Oi, a pergunta é: que dia nós vamos ler a outra carta? que outra carta? Ótima, maravilhosa. Outro livro. E a gente vai continuar, olha, lendo os livros. Eu me apaixonei. Li de mesmo. Já li Romanos e eu tinha um entendimento. Agora, a senhora abriu a minha mente. Muito obrigada. Que bom. De nada, meu amigo. E obrigada, Paulo. Não deixa a gente de fora. Obrigada, Paulo. De nada. A Leidiana entrou agora, acho que ela não tinha visto as mensagens no e-mail dela. Eu não sei, eu tinha botado lá na ficha, não me lembro se tinha botado telefone ou não. Aí eu mandei para todo mundo que eu não tinha um telefone, mandei mensagem no Zap. Aí, Lidiana, como tu tá chegando agora, nós estamos terminando hoje, tu bota o teu Zap bem aqui no coisa, que eu vou botar as aulas de volta lá na sala para tu assistir, viu? Aí tu pode assistir de novo as aulas, tá bom? Pronto, seja bem-vinda, já chegou no final, mas não se preocupa não que aí no grupo tá todas as aulas, tá bom? Aí você só rever tudo. Se tiver alguma dúvida, você pode botar lá no grupo, alguma questão. Eu estou devendo para vocês a passagem que fala sobre sangue, que hoje o dia foi muito corrido para mim, mas eu vou fazer o possível, me esforçar para mandar amanhã no grupo, tá bom? Aquela passagem que eu falei do sangue, sobre o sangue ontem, viu? Então, só até agradecer, obrigado, Paulo, obrigado a todos vocês, a Maria da Paz, Maria da Cruz, Maria dos Remédios, né? O Ricardo, que apareceu e desapareceu, a Leidiane, Leidiana. Leidiana, viu? Obrigado. E estaremos sempre aqui. Se precisar, alguma formação bíblica, tá bom? Então, a gente poderia encerrar fazendo uma prece e agradecer também a irmã que está sempre conosco. É uma parceria bonita do Instituto Nova Jerusalém com a consultoria, as irmãs, os irmãos. Eu quero fazer uma prece a Deus por tudo de bom que está acontecendo na comunidade, também na minha vida, na minha fraternidade. E quero trazer presente esse evangelho de hoje e tendo essa chamada de atenção de Jesus para os fariseus, né? Ai de vós, mestres da lei e fariseus, vós sois como sepulcro caiados. Aí lá na frente ele diz, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcro para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos. Que esteja longe de mim essa atitude. Eu quero viver cada vez mais essa missão, essa mudança de mentalidade que falou a irmã aqui na carta aos Romanos. Quero pedir paz para todo mundo, para o mundo, para a nossa casa, para as nossas fraternidades, para a nossa igreja. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Outras preces? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um aprendizado, né? Que pena que eu perdi o início, né? Que eu estava numa reunião, mas
valeu a pena, né? E quem sabe, na próxima, estarei presente novamente, pedindo a Deus que me capacite para todas as missões, que eu possa ser firme e com muita fé e coragem para levar o Evangelho a toda criatura. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e por esse aprendizado, para que Deus me faça um instrumento para levar o Evangelho aos povos também. E dizer muito obrigado para a irmã e para o Paulo, que sempre está nos convidando para participar dos grupos, dos cursos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos, Senhor, por cada um de nós, que nós possamos viver essa vida eterna que Tu nos convida, todos os dias de nossa vida, a dar testemunho do nosso batismo, aonde quer que estivermos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai Nossa Deus. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós, nas nossas comunidades, também nas nossas famílias, fazendo que a gente possa ser mais humilde a cada dia e que a gente aprenda a acolher o nosso irmão, porque a gente observa que muitos se afastam por falta de acolhimento. Então, que o Espírito Santo nos encha de amor, de fé e de fortaleza, para que a gente possa entender o que é o acolher. Rezemos ao Senhor. E obrigada. De nada, minha amiga. Escutar nossa prece. Nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a Venha a nós nós o o reino. vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de Cheia graça, de o Senhor é graça, o convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós Sois vós entre entre as as mulheres. mulheres, Bendito é o e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. irmã, pode encerrar. Posso encerrar? Pode. Pela intercessão de Santa Mônica, né, ela que rezou 27 anos pela conversão do seu filho, que amanhã nós iremos celebrar Santo Agostinho, por intercessão de Santa Mônica, por intercessão também de Santo Agostinho. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.